Bom dia, iniciando a aula de biologia. Hoje o nosso assunto é sobre as relações bióticas interespecíficas desarmônicas. Então, nas relações interespecíficas desarmônicas, há prejuízo para um ou ambos participantes da relação. Então, um vai sair prejudicado e o outro não. Então, a gente tem várias relações. A primeira delas é o amensalismo, também é conhecido como antibiose, que é um tipo de interação desarmônica na qual o indivíduo de uma população secreta a substância que inibe o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies. A espécie que secreta a substância é chamada de inibidora, enquanto a espécie que é prejudicada denomina-se amensal. Nessa interação, a espécie inibidora não se beneficia da espécie amensal. Então, temos alguns exemplos. Alguns tipos de fungos produzem substâncias, que são os antibióticos, que dificultam ou impossibilitam o desenvolvimento das bactérias. Isso foi descoberto por acaso, quando Fleming, o médico, foi viajar e deixou a sua placa de Petri com a cultura de bactérias aberta. Quando ele voltou, as bactérias haviam sido eliminadas por conta dos fungos, né? Existe outro exemplo, as raízes de certas plantas, elas atrapalham o crescimento de outras, obtendo os recursos e nutrientes necessários para o autodesenvolvimento, dificultando ações de competição entre as demais. Quer dizer, isso não é bom para uma floresta, por exemplo, né? Se a gente introduzir numa floresta uma planta exótica, uma planta que vem de fora, ela pode atrapalhar o crescimento das outras. Alguns animais grandes, como por exemplo rinocerontes, elefantes, hipopótamos, eles afetam animais menores e o crescimento das plantas também ao pisarem no solo em que elas estão presentes. Plantas como o pinheiro e eucalipto têm a capacidade de absorver substâncias ao redor, bloqueando o desenvolvimento e crescimento de outras espécies que habitam a mesma região, inclusive impedindo que sementes germinem. E então vai ficar uma floresta só com pinheiro, eucalipto, tá? Então não cresce muita coisa no substrato por conta deles. Algumas espécies de algas marinhas, como por exemplo os dinoflagelados, que são do grupo das pirrófitas, elas expelem toxinas na água que dificulta daí o desenvolvimento de outras espécies naquele ambiente. E esse fenômeno é chamado de maré vermelha. Então, aqui a gente tem uns exemplos de maré vermelha, a água realmente fica bastante vermelha por conta dessas pirrófitas e causam desequilíbrio ambiental. Aqui nós temos uma cultura de bactéria, onde os fungos, né, impediram o desenvolvimento. Aqui o caso dos elefantes, né, que também pisam na vegetação. E aqui a gente pode ver uma floresta de pinheiros e tem pouca vegetação rasteira. Então, não se desenvolvem plantas rasteiras por conta da absorção de muitos nutrientes e água dessas plantas, desses pinheiros. O segundo item é o predatismo, também chamado de predação, que é uma relação ecológica também interespecífica, desarmônica, em que uma espécie animal, que é a predadora ou caçadora, decorrente ao instinto de sobrevivência, captura e mata outra espécie de nível trófico inferior, que é a presa. Então, é predatismo por conta de alimento. Esse tipo de relação ocorre principalmente em seres carnívoros, como o leão, o lobo, o tigre e o homem. Contudo, também entre os herbívoros. Nesse caso, com denominação de herbivorismo, bem caracterizado pelo ataque de formigas, gafanhotos ou lagartas, ou outros insetos, como a cochinilha,
a uma lavoura, destruindo velozmente uma cultura. Dessa forma, o ato predatório, do ponto de vista particular, favorece a espécie predadora, enquanto as presas são desfavorecidas. E do ponto de vista ecológico, o predatismo representa um mecanismo que regula a densidade populacional. Quer dizer, mantém o equilíbrio dentro de uma cadeia trófica, mediante uma cadeia alimentar, controlando a quantidade de indivíduos de uma determinada comunidade. Um interessante aspecto de predação ocorre quanto à inversão trófica, relacionada ao hábito de alguns organismos, em princípio produtores, são autótrofos, alimentando-se de organismos consumidores. Então, esse é o caso das plantas carnívoras, né? As plantas, na verdade, estão no primeiro nível trófico e os insetos estão no segundo nível trófico, ou seja, são os consumidores primários. Então, elas se alimentam desses insetos quando eles, porventura, caiam dentro dela, né? Caiam nessa parte da flor, ela se fecha e ocorre a digestão por conta das enzimas que elas apresentam. Contudo, evolutivamente, surgiram adaptações morfológicas desenvolvidas pelas presas, utilizadas como defesa à predação. Por exemplo, o mimetismo, a camuflagem e o aposematismo, que são as cores de advertência. Formas que permitem às presas escaparem de um ataque e assim prolongar a existência de seu genótipo. Quer dizer, quer manter a sua genética. Então, o mimetismo é um mecanismo capaz de imitar um outro indivíduo. Alguns animais possuem essa habilidade e usam como método de proteção contra os seus predadores. É uma maneira natural, típica de algumas espécies, como o camaleão. Por meio da coloração, do som ou até mesmo do odor, os animais confundem na hora do ataque e acabam enganando seus predadores e salvam suas vidas. Não só nos momentos de perigo essas ferramentas são acionadas no corpo, mas também em ocasiões como no acasalamento ou na busca por alimentos. Tem vários tipos de mimetismo. Então, aqui a gente tem um defensivo. Então, nós temos aqui uma cobra coral verdadeira e aqui uma que faz o mimetismo, né, que imita as cores da coral verdadeira, né, para mostrar para o predador que ela é perigosa. Então, dentre os tipos de mimetismo, falaremos a princípio do batesiano. Esse modo é muito interessante, porque permite que o animal assuma características que o seu predador repugna. Quando, então, eles confundem, a presa se salva e consegue fugir ou repelir o ataque. Mimetismo mulleriano, vem de Müller. A outra forma de mimetismo é o mulleriano, que usa algumas substâncias químicas impossíveis de suportar. O odor exalado pelos seus corpos espanta para longe o perigo. Como exemplo, portanto, de presas que usam essa forma de defesa, podemos citar algumas borboletas e os gambás. Os gambás possuem uma glândula que, quando eles estão em perigo, elas secretam essas substâncias, produzindo, então, esse odor desagradável. O mimetismo agressivo é usado principalmente para o ataque. O predador se disfarça de presa para conseguir capturar a sua vítima. As aranhas Mirmaracne conseguem usar esse mecanismo de ataque, se transformando em criaturas semelhantes às formigas. O mimetismo reprodutivo não é somente usado para defesa, portanto, o reprodutivo assume características direcionadas ao acasalamento e tem como foco atrair suas parceiras ou parceiros para realizarem a reprodução. As vespas do sexo masculino costumam utilizar desse artifício. Além dos animais, as plantas também realizam, como, por exemplo, algumas orquídeas que se assemelham a abelhas.
ou exalam odores de modo a atrair outras abelhas machos, depositando nelas o pólen junto com o material genético necessário para a reprodução. Então, aqui nós temos uma orquídea, ela mais tem um carinha de urso, né? Mas é uma forma de atrair as abelhas para que elas possam transportar o pólen, então, de uma flor para outra, mantendo, então, a espécie. A camuflagem se refere a animais que conseguem assemelhar suas características com o ambiente, quer dizer, elas ficam camufladas. Esse modo de camuflagem é usado para dispersar o predador ou alcançar sem alarde a presa. Esse fenômeno pode estar presente em pelos, penas ou escamas. Nesses animais, há algumas células denominadas de cromatóforos, responsável pela mudança da cor do corpo de acordo com o meio ambiente. Então, existem vários exemplos, né? O bicho-pau, por exemplo, também, ele parece um galho seco quando ele está no meio das árvores. Aí, outro ponto é o parasitismo, que é uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos também de espécies diferentes, na qual um deles, o parasita, se hospeda no corpo de outro. O hospedeiro retirando dali seu alimento e também debilitando. São divididos em endoparasitas, como os vírus, né, o vírus corona, por exemplo, as bactérias, fungos, alguns vermes e organismos capazes de provocar doenças. Aí temos os ectoparasitas, né, que não ficam na parte interna do corpo, mas na superfície. Então, são os carrapatos, pulgas, piolhos. Alguns desses, inclusive, além de provocar desconforto, coceiras, em alguns casos anemia, são capazes também de transmitir os endoparasitas ao seu hospedeiro. Eles carregam o endoparasita no seu aparelho bucal e transferem na hora que estão sugando né, o sangue do seu hospedeiro. Então, aqui a gente tem o carrapato, as pulgas. Outro item é a competição interespecífica. Esse tipo de relação interespecífica ocorre quando duas espécies diferentes que vivem em uma mesma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente. Por exemplo, indivíduos que comem capim, como o gafanhoto e o gado, que competem pelo mesmo alimento. Corujas, cobras e gaviões que se alimentam de pequenos roedores. O esclavagismo ou sinfilia é uma relação ecológica entre seres vivos, onde uma espécie denominada como esclavagista se aproveita do trabalho, atividades ou até mesmo do alimento de outra espécie. Temos um exemplo bastante interessante entre os pulgões e as formigas. Os pulgões, eles são insetos parasitas de algumas plantas, retirando de seus vasos liberianos a seiva elaborada para sua alimentação. A seiva elaborada é rica em açúcares, porque já é a seiva que pós-fotossíntese, mas pobre em aminoácidos. Portanto, os pulgões têm de ingerir uma grande quantidade de seiva para que possam sintetizar as suas proteínas. E em excesso, os açúcares são eliminados pelos pulgões através do ânus. As formigas, por sua vez, se aproveitam do excesso de açúcar eliminado pelos pulgões para se alimentarem, levando-os para os seus formigueiros, construídos próximos a raízes de plantas vivas. Nessas raízes, os pulgões continuam extraindo a seiva elaborada, enquanto as formigas, lambendo seus abdômenes, aproveitam-se do excesso de açúcares eliminados. Essa relação beneficia as formigas, que garante alimento, mas, de certa forma, também beneficia os pulgões, que, mesmo servindo as formigas, são protegidos por estas contra os predadores, como as joaninhas.
Então, as joaninhas, elas fazem o controle biológico dos pulgões. As abelhas e seres humanos. As abelhas são insetos que, além de realizar o importante trabalho da polinização, também fornecem ao homem diversos produtos, né, como o mel, o própolis, a cera. Então, estudos recentes apontam que fatores como a inclusão de espécies invasoras, que desfavorece o desequilíbrio das faunas locais, e a urbanização, vem dizimando a população de abelhas em diversos locais do mundo. Caso extintas, não só não teríamos mais mel, mas também alimento, uma vez que pelo menos 2/3 de nossa comida vem direta ou indiretamente de vegetais que dependem da polinização realizada pelas abelhas para se reproduzirem. E tem mais um exemplo de esclavagismo entre a fragata, a gaivota e a tobás, que são as aves marinhas. As fragatas, elas são péssimas pescadoras. Elas não conseguem mergulhar. Então, elas se aproveitam e roubam, na verdade, o alimento que as gaivotas e os atobás pescaram, né, os peixes. Muitas vezes, o peixe já está no esôfago das gaivotas e a fragata briga tanto até ela regurgitar aquele peixe para oferecer para a fragata. Então, são exemplos bastante interessantes e eu digo que a natureza é magnífica e a gente deveria cuidar melhor dela. Encerrando o compartilhamento, muito obrigada.